Ok, vou ser direta e rápida. Hoje a gente vai falar sobre queimar a largada. Eu sei, muita gente não gosta do assunto e evita a todo custo admitir que as coisas estão indo rápido demais. Só que é inevitável. Para resolver, a gente precisa falar. Primeiro vamos lembrar que isso não é uma corrida solo, é uma maratona 2. E, como em toda boa equipe, a comunicação é a chave. Se acontecer de você chegar cedo uma ou duas vezes, não tem problema. A verdade é que nem todo mundo tem performance de atleta a noite toda, todas as noites, né não? Mas e se isso acontece com frequência? Bom, é aí que entram as técnicas de treinamento e a ajuda de quem entende do assunto. Temos exercícios, temos terapias e temos aqueles momentos de conversa franca. Inclusive, conversar é essencial. Nada de fingir que isso não aconteceu 1000 vezes e de que isso não é um problema. Então, da próxima vez que a corrida parecer curta demais, lembre-se que dá para tratar e que você sempre pode correr de novo. Ou melhor, pode caminhar apreciando cada passo, bem lentinho. Porque na maratona do amor, os últimos podem sim ser os primeiros. Pode caminhar apreciando. Oi, eu sou a Maru e aqui estamos reunidos em mais um episódio do Confia no Doc, o programa que responde às suas perguntas de saúde masculina com especialistas de verdade. E hoje o nosso assunto é um tabu entre muitos homens, a ejaculação precoce. Para sermos mais exatos, mais de 25 milhões de homens sofrem com essa condição e só 15% fala sobre o assunto. É muita gente guardando o segredo de um problema que hoje tem solução, né? É por isso que hoje o nosso especialista convidado e principal consultor de questões médicas da Homens, o Dr. João Brunhara, está aqui me acompanhando. Bem-vindo, Dr. João, preparado para as perguntas de hoje? Sempre, vamos lá, Maru. Então vamos lá. Sobre esse probleminha que muitos homens têm, mas poucos falam, a culpa é do cérebro, do corpo ou ambos estão pregando uma peça na pessoa? Olha, normalmente é uma questão mais do cérebro, mais emocional. Tem algumas situações específicas que podem acabar influenciando a ejaculação precoce do ponto de vista físico. Por exemplo, quem tiver com uma candidíase aumenta a sensibilidade, então pode acabar tendo uma ejaculação precoce mais acentuada, uma prostatite, um hipertireoidismo, mas isso é exceção, é menos de 1% das vezes. Via de regra, é mais uma questão emocional de como processar os estímulos que estão vindo e de como conseguir frear a excitação, frear a ansiedade. Então, é uma questão muito mais do cérebro. Entendi. E quais as principais causas da ejaculação precoce? Então, basicamente, é uma questão... Bom, a gente pode entender da seguinte forma, na verdade. Todo homem, no início da vida sexual, vai ter uma ejaculação mais rápida. Até Sim. ele aprender os freios, né? A hora que ele se Uma coisa excitar nova, demais. né? E aí, assim, vai com muita sede ao pote, muita excitação, vai gozar antes do que queria. Então, tem uma certa curva de aprendizado até ele entender que, puxa, às vezes tem que ir um pouquinho mais devagar, às vezes tem que trocar de posição, enfim, criar os subterfúgios para ter esse controle, né? A ejaculação precoce se torna um problema quando afeta negativamente a vida da pessoa. Então, a gente pode entender que, basicamente, todo homem vai ter isso no começo da vida sexual e vai melhorando gradualmente, sem que vire um problema, um drama para a vida dele, que não Vira um impeça. drama se realmente não melhorar, né? Exato. E aí é uma questão, basicamente as causas são relacionadas a aspectos emocionais. Então, ansiedade é uma causa muito importante, porque quando o cara fica ansioso, aumenta a adrenalina, que é o hormônio do estresse, e a adrenalina também é o hormônio que a gente usa para fazer ejaculação, para dar o start da ejaculação. Então, ansiedade, estresse tem tudo a ver com a ejaculação precoce. Atrapalha bastante, acaba queimando a Super. largada, né? E aí tem outras coisas do tipo assim, não conseguir lidar com a excitação, enfim, então tem causas que não necessariamente são de ansiedade, mas que tem a ver com esse manejo de conseguir equilibrar essas sensações. E quanto menos confiança ele fica, pior fica, porque fica mais nervoso e tudo mais. E aí tem aquelas causas físicas que eu comentei rapidamente, né? Hipertireoidismo, prostatite, candidíase, mas que é, assim, exceção, né? É mínima. Também tem aquela questão que os homens falam assim, eu acho, muitos pacientes eles falam assim, eu acho que o meu problema é que a minha glândula é muito sensível, né? E tem isso? Então, assim, todo homem tem que ter a glândula bastante sensível, é para ser assim. Ah, entendi. Então, não é que... Assim, não é que é um caso, né? assim, porque realmente vem uma quantidade de sensações muito acentuada. Sim. A questão é como o seu cérebro vai lidar com isso. E até uso um contraponto que eu falo do clitóris, que tem 8.000
terminações nervosas, que assim, é muito mais sensível o clitóris do que a glande. Então, se essa questão... Então, essa desculpa não sensibilidade, conta. senão ia ser o contrário, né? Senão, só de encostar na mulher, ela já ia ter orgasmo, né? Morreu já. Aí os homens que se preocupam com isso, eles iam... Né? Ia ser o contrário, eles iam ficar super felizes, que a parceria sempre gozar depressa e Encostou, tal. já gozou, já. Então, não é questão de sensibilidade. Tá. E tem algum mantra ou exercício para manter a calma lá embaixo? Na verdade, não é nem manter a calma lá embaixo, né? Manter a calma aqui mesmo. O problema é mais controla, da cabeça, né? É. Tem algumas coisas, né? Tipo, algumas adaptações do tipo se masturbar algumas horas antes. Para alguns caras isso pode dar certo, para outros não. A ideia é que assim, quanto mais tempo faz que você teve o último orgasmo, mais você vai estar à flor da pele de excitação. Então, se faz 3 dias, 4 dias que ele nem transa nem se masturba, vai chegar... Não tem nenhum estímulo, né? Vai estar muito à flor da pele, então tende entendi. a acabar gozando mais rápido. Então, para alguns caras dá certo ele se masturbar algumas horas antes para não chegar com aquela tensão, aquela voltagem máxima, assim, que só de encostar daí... Sim, gastar um pouco de vai dar energia, choque. né? Exato. Então, agora, só isso, por exemplo, é fraco. Então, só isso não dá para... Né? Tá. Outras coisas são aquelas medidas de trocar de posição na hora que sente que aquela posição é muito... Propícia. tipo, daí Tá quase, muda de deixa posição. aquela pro final, ou se está numa velocidade muito rápida ali que vai acabar, então aprender a fazer umas pausas, né? Então tem umas adaptações comportamentais que ajudam, né? De mantra, assim, tem um mantra, até porque tem gente que fala assim, por exemplo, pensa num acidente, pensa na avó, assim, a ideia também não é ficar jogando balde de água fria, né? Não é uma boa hora para pensar na avó, né? Vamos combinar. Isso, assim, na prática não funciona, né? Não funciona. Você já comentou sobre isso, doutor, mas a gente tá aqui a pergunta, vamos fazer de novo, só para dar uma reforçadinha. É porque só quer também ter certeza, né? Pra gente ter certeza, tá? Se masturbar antes, funciona? Pode funcionar. Não é uma garantia, mas tem lógica, né? Como a gente falou. Tá. Estar com a excitação ali do máximo, porque tá uma semana sem gozar, vai ficar mais rápido. Não é uma receita certa de que vai dar certo, mas pode dar certo. Mas tem lógica, né? Tá. Pode dar certo. Entendi. Pode ajudar também, enfim. E se a pessoa der um tempo, melhora? Tipo, um intervalo nas relações pra... tá aqui, tá transando e tal, tá muito bom, mas daí já quer gozar, e daí a pessoa para, dá uma conversadinha, come um chocolatinho, aí volta. Então, funciona? De certa forma, sim. Porque se você for só deixando a excitação e subindo, né, numa escadinha, uma crescente, chega uma hora que Não vai tem chegar como. ao ápice, né? Então faz parte, né, até desses mecanismos que todo homem vai, ou quase todo homem vai aprendendo a manejar, que é ele conhecer o tempo dele. Tipo assim, puta, se eu continuar nesse ritmo aqui, eu vou gozar. Então eu preciso mudar um pouquinho isso, tal. Então, algumas pausas estratégicas são bem-vindas e acabam até intuitivamente os homens aprendem a colocar isso no repertório para conseguir, né, Sim. ficar legal. Agora, o que também é uma realidade é você toda hora precisar cortar é ruim. É que entra naquilo que a gente acabou de falar de jogar um balde de água fria, né? Tipo assim, então é muito frustrante então precisa ter alguma estratégia que não seja só pausar. Sim. Porque tem que parar, tem que tirar, porque senão porque fica não dá sequência, então não estimula legal nem pro cara. Parceiro também, ele fica o tempo todo ali numa tensão constante, tipo assim, preciso brecar, senão também a parceira ou parceiro, enfim. Sim. Também, toda hora interrompendo, não fica prazerosa a situação, né? Ou Pra quer dizer, fica menos do que poderia ser, né? Então, exato. a ideia é que assim, algumas pausas estratégicas podem ser legais, mas contar demais com isso e só com isso, acho que não é o caminho, né? Muito travado assim. Essa aqui é a pergunta que todo mundo que convive com alguém que tem esse problema se faz. Como faço para iniciar uma conversa sobre ser muito rápido no gatilho sem criar uma DR? Então, essa é a grande questão, né? Para todas as questões sexuais, a gente tem um entendimento que assim, o papel da parceria é sempre justamente de ser parceira. Uhum. Né? Então, se colocar do lado, não zoar, não... porque assim,
a gente tem que entender que o cara que está passando por isso, ele tem medo de ser julgado Sim. e tem às vezes até medo de perder o relacionamento ou de Por ficar conta disso, né? visto como um parceiro que não tem valor, né? Enfim, tem uma série de medos que passam Sim. pela cabeça, né? E aí quando você tem uma recepção da parceira ou do parceiro que reforça isso, né? Que Sim, tipo assim, dá dá risada, fica zoa, zoando ou menospreza ou fala, isso aqui tá ruim e tal, né? Aí putz, o pesadelo dele se torna realidade, né? Sim. Então é importante a É um assunto parceria. delicado, né? E aí mostrar que tá do lado, né? Ou seja, Sim. falar assim, meu, eu percebo que às vezes você também queria durar mais, né? E a gente, será que tem alguma forma de a gente descobrir como é que faz para isso acontecer, né? Assim, porque também tem essa coisa do sexo e não só para falar assim, ejaculação precoce ou disfunção erétil, mas assim, essa questão de dar toques e de um lado para o outro também, da mulher falar pro cara, do cara falar pro... É delicado você falar isso. Então é Sim. sempre legal você pensar em formas bacanas de você falar uma coisa, do tipo assim, não você falar assim, que nem, por exemplo, um relato muito frequente de mulheres falarem que o sexo oral não tá legal, que o cara não sabe fazer. Sim. Se ela fala assim, isso aqui não tá legal, cara, né? Tipo assim, é um choque, tudo bem, é verdade que não tá legal, mas tem formas e formas Mas de tem falar. formas de falar, né? Tudo tem uma forma de falar, né? Exato, então você falar, então, né, em vez Às de... vezes ensinar, falar Exato. assim, coloca a língua mais pra esquerda. Exato. Não, mas é exato, Né? tipo assim, eu gosto Ai, eu gosto assim, assim, eu gosto quando você faz assim e tal. Vai exato. ensinando, né? Então, assim, porque a forma como você fala, basicamente, você tá, em outras palavras, você está também falando assim, o jeito que você está fazendo não tá bacana, porque eu prefiro de Exato. outro. Agora, você não precisa falar que tá ruim, né? Você pode falar Mas é assim. exatamente, tipo, eu gosto mais assim, ó, ao invés de falar assim, aqui, assim tá ruim. Então, né, falar assim, puxa, ia ser tão gostoso se a gente conseguisse aproveitar por mais tempo a nossa relação. Eu vi um negócio ali que parece que tem um remédio que faz isso acontecer. Você já pensou sobre isso, né? Tipo assim, você vê que tem. Sim. É uma coisa é você falar assim, nossa, é muito rápido, né? Não dá nem tempo da gente gostar. Outra coisa é você falar assim, Assim é puxa, triste, né? ia Não ser dá. tão gostoso se a gente conseguisse ficar um pouco mais, porque é tão gostosa a nossa Sim. relação e tal. Então você vê, tem formas de você Tem ter formas de consideração de falar com a pessoa que mudam tudo, né? carinho, né? Um carinho de conversar Sim. com o outro. Não tá aqui, mas eu vou perguntar. Você acha que essas práticas de massagem tântrica e tudo mais, você acha que ajuda? Ajuda bastante. Eu tenho pacientes no consultório que têm um resultado assim espetacular. Eu acho que é uma boa. Eu nunca fiz, mas eu já ouvi falar bastante. Parece que mexe bastante com a respiração. É uma meditação, né? Também. É bem complexo. O Tantra, inclusive, quem resolve embarcar nessa viagem do Tantra, o Tantra consegue estimular você a ter orgasmo com estimulação de outras partes que não o genital. Aham. Então, assim, você adquire uma outra relação com o orgasmo, que você entende que tem outros pontos do corpo que podem gerar um orgasmo. Sim. Para o homem, pode existir o orgasmo seco, que é ter o orgasmo e não ejacular. E aí ele não perde a ereção. E tem experiências de você ter um orgasmo, que o nosso orgasmo ele dura coisa de segundos, né? Sim. E tem, né? Mas isso demora tempo de curso no Tantra, mas que é você tem um orgasmo que dura, tipo, um tempo super prolongado, tipo segundos, minutos. Entendi. Um Então, orgasmo mais mas extenso. tipo, porque a nossa sensação de orgasmo é uma coisa bem Rápida. É uma rápida, explosão, né? E o Tantra ele consegue explorar várias coisas, entre elas, essa coisa que a gente falou do emocional e tal. Uma das coisas que acontece com o cara que tem ejaculação precoce é de ficar ansioso, né? E não conseguir manejar, porque ele fica com projeções mentais, em vez de se curtir o momento. O Tantra explora muito isso de você só sentir, né? Exato. E tem um conceito também do Tantra que é aumentar o seu reservatório de prazer. É uma ideia meio, assim, parece estranha, mas a ideia é a gente tem um tanto de reservatório de prazer que a gente suporta. E tem uma hora que assim é tanta excitação, tanto prazer que você não consegue mais carregar tudo aquilo, você tem que explodir. E tem um conceito do Tantra que é de aumentar o seu reservatório de prazer. Caramba. Ou seja, se você for pensar, tem um pouco a ver com isso, que é tipo assim, que quando você tem um orgasmo, é uma sensação que assim, tá uma tensão que tá subindo e aquilo precisa chegar numa hora Um ápice, né? num ápice, né? E é assim, você conseguir conviver com essa tensão crescer e você Por mais tempo. por mais tempo,
né? E você conseguir Porque é uma comportar. sensação maravilhosa, né? Sim, Então, se você conseguir por mais tempo, é fantástico. né? Que é você aumentar, assim, eu já ouvi de uma terapeuta tântrica explicar que é aumentar o seu reservatório de prazer. Você Sim, conseguir, muito legal. né, suportar mais prazer sem precisar explodir, assim. Hoje em dia a gente sabe que tem curso pra tudo. Mas e pra ajudar a se acalmar na hora H e segurar por mais tempo? Tem? A gente tem um curso aqui, que é o Control, que faz muito sucesso. As pessoas que fazem o curso, às vezes eles passam depois em consulta, e eles falam, cara, mudou minha vida. Eu tive um paciente até que ele queria meu endereço para me entregar um presente, porque assim, realmente é um processo demorado, né? O curso o nosso, por exemplo, são 90 dias. Tem outros por aí também, enfim, diversas técnicas diferentes. A gente no Control, a gente juntou exercícios e técnicas de várias escolas diferentes. Mas é uma construção, né? Então você vai fazendo, você vai acostumando o seu cérebro a se comportar de uma forma diferente, né? Sim. Então isso não é da noite pro dia, mas a gente tem resultados muito legais. Então funciona assim. E quanto tempo de prática até alguém virar mestre na arte de não chegar cedo demais? Então, assim, é uma pergunta que é aberta, né? Porque isso Sim. é um aprendizado constante, né? Talvez você, eu nunca vou saber tudo, né? Mas em 90 dias, que é o tempo do controle, por exemplo, é um tempo que tem uma mudança bastante significativa. É só se dedicar e deles. Tem que ter disciplina, né? Que nem no control, Sim. você pega uma bateria de exercícios. Aí você fica fazendo por 10 dias. Tem que fazer todos os dias. Depois troca. Daí troca, você tem que aprender os novos exercícios, fazer eles direitinho a cada etapa. Daí você terminou, só depois de terminar uma que você pula para a próxima. Porque para você seguir o passo a passo, né? Então tem que ter disciplina, tem que ter paciência. Que normalmente é o contrário do que quem tem ejaculação precoce, que está ansioso e quer um pra resultado chegar lá. agora, né? Então tem que mudar essa chave, tem que ter paciência, ter disciplina, ter alinhamento de expectativas. Agora, ao mesmo tempo, para quem quer um resultado agora, os remédios estão aí para isso, né? Por isso que a principal estratégia é você, se você quer uma coisa para agora, assim, a forma de ter esse resultado mais depressa é com remédio. Sim. Então, pensando na estratégia ideal, eu sofro de ejaculação precoce, eu quero um tratamento tanto para agora quanto para longo prazo. Eu já começar um remédio, passar numa consulta, já iniciar um remédio e iniciar um trabalho de longo prazo. Porque depois, daqui a 3, 4, 5 meses, você vai começar a desmamar o remédio, não precisar mais do remédio, né? Então, isso, remédio e o curso, por exemplo, é uma estratégia super válida. Chegamos ao fim de mais um Confia no Doc. Muito obrigada pela companhia, Dr. João. Eu que agradeço. E pelas informações. Espero que você tenha encontrado a resposta para sua dúvida e se tem algum tabu que você quer esclarecer, deixa aqui nos comentários. Lembrando que a Homens te ajuda a ter relações com mais prazer e mais duração. Só comprar o curso Control ou conversar com um dos nossos especialistas e entender a raiz do problema. E lembra de curtir, se inscrever e seguir a Homens no Instagram. Tem conteúdo sempre atualizado por aqui e por lá também. Até a próxima!